complicated. It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Head underwater, now I can't breathe. It never felt so good. 'Cause I can feel it coming over me. Dia 16 de junho, encontro de formação de professores de educação física. É a questão da diversão. A falta de competência do professor pode escrever aqui. Pode, o que você conseguiu observar no texto. Falta de motivação. O professor nem levantou. Então vai lá no fundo da quadra. Não, o professor está, beleza. O professor não é Quando eu senti que ele é uma criança, ele quer se divertir. Né? Então ele está numa fase da vida dele, como todas as crianças, que é apenas se divertir, imaginar e criar. É tanto que ao final ele fala, né, que quer ir para Madagascar. Aí, terceiro ponto, o professor, na minha opinião, ele não transmitiu nenhum conhecimento, informação, né, que era o que deveria ter sido feito para que essa criança se sentisse motivada, né? Vai quase no mesmo sentido, né? Os interesses do pai, né? O incentivo ao filho, nesse sentido. O esporte, só focado mesmo só na competição, né? Não tinha mais assim, porque como ela falou mesmo, queria se divertir, esse tipo de coisa, e não deram essa ênfase, só mesmo o competitivo. A orientação do professor, a relação em trabalho em equipe, ela perde um pouco o sentido também, porque há um processo de imposição, quer ganhar de qualquer jeito, não ajuda o amigo, o ganhar a todo custo, o desestímulo do professor quando ele foi saindo, e o aluno que está fazendo somente para agradar os outros, para que não se atire, quer dizer, ele já sentia, esse processo tem tempo para agradar, mais ou menos nesse sentido. O principal aspecto aí, e também no nosso dia a dia, é a cobrança de resultados, né? A cobrança de resultados, eu acho que deixa a criança com medo do erro, né? Você tem alunos de primeira série, igual você estava falando para ele, pega o aluno de primeira série, o aluno nem sabe que você está indo para a quadra. Tio, eu não sei fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não sei. Mas calma, eu nem falei que a gente vai fazer, calma pessoal, nós vamos fazer, sabe? Eles já têm um medo do erro. Então eu acho que isso é difícil para nós. Não precisa nem ser o esporte, às vezes em brincadeiras a criança fala assim, ó, ah não quero fazer não. Por quê? Porque eu vou errar, eles vão dar risada de mim. Eles têm erro, eles têm medo do erro, medo do mico. Nós colocamos também o conflito de interesse aqui. O interesse do pai é o quê? O filho dele vai ser um adulto. Mas o filho dele não é um adulto ainda. Quando você crescer, você não vai poder mais se divertir. E ele falou, não, mas é por isso que eu quero me divertir agora. Eu sou criança agora, não sou um adulto em miniatura. Eu tenho o meu direito de me divertir agora. A desmotivação que falou que o professor acabou gerando nele no final. Ah, eu saio daqui, se eu jogo, eles brigam comigo. Se eu não jogo, o professor fala que eu sou desistente. Não entendo. Qual que é o interesse aqui? Meu interesse é me divertir. Do outro grupo é de vencer. A falta de, palavras do meu amigo teu, de elucidação das regras por parte do educador. O aluno fica perdido na atividade. Então, nós sermos o mais claro possível, com também um modo de fala adequado para cada idade, para que essas crianças não fiquem perdidas na atividade. Então você ser bem claro, se for o caso, até demonstrar, né, para as crianças como fazer a atividade do que você vai passar para elas. Você fala pela maioria das coisas, né? A gente percebeu uma coisa importante também, como eu já havia falado, a questão do professor, né? Você vai inserir uma criança numa atividade nova, a criança não tem conhecimento nenhum, a criança nunca fez, o professor não teve cuidado com isso, de pelo menos ensinar. Ele falou pra criança, vai pra esquerda, mas ele observou, deu uma vez, já jogou, não jogou, como é que é, vai lá pro fundo, o menino foi lá atrás, não sabia nem, ele não conhecia nem o espaço físico que ele estava indo. Então assim, como é que ele queria que
que o menino jogasse, o menino não conhecia nem espaço físico, não sabia nem questão de material nem nada. Então, assim, faltou muito o professor também. O conceito que você pediu para colocar, inclusive das aulas que as crianças têm entre elas mesmo, essas crianças obesas, as menos habilidosas, que eles mesmos excluem das atividades, eles não têm aquela vontade de cooperar, não, vem aqui, vou te ajudar, é assim, eles excluem. A desmotivação da criança pelo esporte devido, assim, ao alto grau de competição e não ter a diversão, ele não estava se divertindo em nada, não via. Então, eu agradeço a fala de todos vocês, a observação, o que vocês colocaram, né? E eu só queria trazer alguns elementos a mais do que vocês falaram do grupo da manhã que observou. Muito legal. Essa história eu falei, é uma história bem grande, bem divertida, porém eu fiz 4 retratos aí, eu fiz 4 recortes, né? E juntei para dar mais ou menos para entender o que acontecia. Primeiro, o conflito familiar, que muitas vezes a criança chega na escola, chega na aula, sabe, sem vontade de nada. O professor Mauri compartilhou uma situação que ele deu uma aula bem animada, mas tinha um aluno que o tempo todo chorava na aula e ficou sentado no cantinho chorando. E ele pensou, puxa, alguma coisa eu falei, alguma coisa eu fiz para aquele menino estar sentado chorando daquele jeito. Aí ele tentou se aproximar do garoto, conversar com o garoto, não deu atenção para ele, não respondeu nada. Aí o coleguinha se aproximou, conversou, ele voltou lá, e aí? O que aconteceu com o seu amigo que está chorando? Não, porque ele está chorando, professor, porque ele não quer nem tentar fazer a brincadeira. Mas por quê? Porque ele não consegue. Mas não consegue, mas ele tem que tentar para conseguir. Mas aí ele foi lá, se aproximou do menino, começou a conversar e o menino se abriu. Não, professor, que meu pai colocou eu na natação. Eu não sei nadar. O meu pai me colocou no time de futebol, mas eu não sei chutar a bola. E agora eu não quero tentar fazer aula aqui porque eu não vou conseguir. Então olha só, o que o professor tem que mediar? Um conflito todo externo, né, construído lá na família, né, assim, às vezes um diálogo entre pai e filho, entre mãe e filho, para que venha mais equilibrado possível a criança para poder desenvolver atividade. E o professor, na verdade, é o mediador disso. E no primeiro recorte que está aí, a conversa pai e filho mostra mais ou menos isso que nós vivemos no dia a dia. No segundo momento, é a relação dele se apresentando com o professor e o pouco estímulo que o professor oferece ao aluno, dá ao aluno, né? E ele acaba acatando, não sabe nem a lateralidade direita e esquerda, né? Ele fica aí. E tipo assim, engraçado que nesse momento, assim, outros quadrinhos, mostra que o professor fala, vai lá pro fundo, pode ir lá para trás. Ou seja, e quantas às vezes de nós já fizemos isso, né? Ver aquele aluno pentelho ou aquele aluno que não consegue, no começo da gente, né, na nossa profissão, a gente acaba agindo assim. Ou então nós fomos tratados assim, né? Vai para aquele cantinho lá que você está participando já está no time. Entra lá, fica lá no fundo da quadra lá, já está brincando. Né? Quantas vezes nós já passamos por isso, já vimos isso, ou então, se não pecamos, já agimos assim. Né? E engraçado que ele vai andando, aí eu só tenho o quadrinho dele andando no mato. Mas ele anda muito, cara. Ele vai parar longe, né? E a bola cai lá perto dele, não sabe o que fazer, ele fica brincando com a borboleta, o que a colega compartilhou ali fora, né? Se coloca uma criança para ver tanto estímulo ali fora, né? Passarinho, se distrai com um coco, como o professor falou, se distrai com um carro que passa na rua, então se perde muito ali das atividades por causa da... O colega usou a palavra elucidação, né? Mas seria a criança estar preparada, assim, o lúdico, né? Estar envolvida na aula realmente, então está toda perdida. E no último momento o conflito entre os colegas, e aí entra a questão do bullying, né? E aí também entra um outro fator, seria, né, eu creio que cada um tem um contrato didático, existe o que eu coloquei, né, que nós aprovamos, o eixo, né, principal, que seria as 4 regras dos valores humanos, né? Mas vocês têm a liberdade para incluir outras regras, outros contratos didáticos com o aluno de vocês, para que se evite o bullying, para que se evite a prática da crítica e, pelo contrário, para que se faça elogio, como o professor mencionou, né? Se você elogia a criança que pulou, parabéns, você está conseguindo, muito bom, você conseguiu pular mais. Então você consegue gerar na criança uma motivação a partir do elogio e fazer com que um colega elogie o outro que está participando da aula. Nossa, você vai conseguir uma aula, sabe, um sucesso muito grande. Se você conseguir colocar para a criança desenvolver isso, né? Uma elogiando a outra. E o último quadro, no caso, ele conversando já com o tigre dele, né? Então aí, como as colegas aqui falaram no início, né? Eu queria ir para Madagascar, mas a mamãe não vai deixar, né?
Então mostra, tipo assim, que momento ele chegou de alta reflexão, né? Eu tenho que ser um astro do beisebol para poder ser aceito. Então quantos alunos às vezes perdem interesse na nossa aula porque eles veem que o outro que tem mais habilidade, né? Às vezes o professor fica muito apegado com ele, dá mais atenção, dá mais instrução e acaba esquecendo o aluno que não tem tanta habilidade. Então, tipo assim, eu dou parabéns a todos vocês pelos pontos que vocês observaram, interpretaram desse quadrinho, né? Só para adaptar a ideia, a atividade desenvolve assim. Eu passo um número para vocês, cada um vai ter o seu número. Número 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí você tem que fazer a criança decorar o número. Não pode esquecer o número. E eles sentem, vocês não precisam sentar, estão bem bonitos. Né? Aí fica sentado, aí o professor, ele pode dar 2 comandos, aí entra a parte tecnicista. Você pode dar o comando de conta ou o comando de palavras. No caso aqui, tem que ser palavras que tenham no máximo 3 letras, porque tem 3 pessoas. O ideal é você colocar mais pessoas nas colunas. Pode ser 2 colunas, 3 colunas de 5 crianças, depende da quantidade de crianças. Certo? Aí eu vou passar a conta, e se o resultado da conta for o seu número, aí você vai sair correndo, no caso aqui, sai correndo, dá a volta lá pelo banco, eu faço o trajeto, a gente faz o trajeto antes da criança, pra não ter erro, né? Eu vou sair correndo daqui a pouco, vocês vão achar lindo. Ó, dá a volta, e na volta, a gente vem passando pelos obstáculos. Pode pular a corda, pode pular o bambolê, pode subir por cima do banco. Depois que você fizer toda essa etapa, ali do lado, a gente, normalmente lá no E612, eu ia fazer do lado da sala. Aí a criança entrava na sala, ia no quadro, pegava o giz, escrevia o nome dela, voltava pro grupo e sentava. Aí quem sentar primeiro marca um ponto pro grupo. E o placar você coloca na frente deles. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. A criança cumpriu todas as etapas. E escreveu o nome certinho na lousa. E era o número dela, acertou a conta e chegou primeiro, ponto pro grupo dela. Você vem aqui o giz, marca um ponto. Aí você sempre vai variando as contas para todo mundo ir participando. Se dividir em poucas colunas e ficar muita criança, aí a criança participa uma vez, fica muito tempo sem participar. O ideal é, aumentar as colunas e diminuir a quantidade de pessoas por coluna para que a criança não fique muito tempo esperando. Certo? Se vocês quiserem estar aprendendo, traga algumas folhas de jornais, a gente enrola. Então pega na mão. Passar a bola. Tá? No rugby, a passagem de bola, né, ela tem que ser de forma lateral, segurando com as duas mãos, segura em cima, passa para ele. Isso, vai passando, um segura embaixo, outro em cima. Sem deixar o braço cruzar. Aí você joga para o lado e volta para cá. Joga para o lado e volta para cá. Isso. Vocês já podem fazer também. Isso aí. Beleza. Facinho isso aí, né? Pode parar. Vamos fazer intercalando agora. Os colegas dão um passo para trás. Esse, dão um passo para trás e um passo para trás. Aqui é a mesma coisa. Intercalou? Beleza. Agora você vai passar para ela aqui e ela vai pegar na frente dela aqui e você vai passar e vai para a mesma coisa. Vou parar. Já deu. Quem está agora na frente, continua a mesma posição que está. Quem está atrás agora vai virar de costas. Isso aí também, Rô. Isso. Aí vai fazer, vai girar total aqui, girar total aqui, gira total aí, gira total aqui. Entendeu?